Fala aí, galerinha, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, a gente vai trabalhar com a divisão envolvendo os números racionais. Então, a gente já trabalhou com a divisão envolvendo os números naturais, os números inteiros, e agora, para fechar o conjunto dos números racionais, a gente precisa trabalhar com as frações e com os decimais. Então, de novo, naturais, ok, inteiros, ok. Para dividir duas frações, a gente precisa conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Olha o diguinho aí de novo. Importante, não esqueçam de aplicar a regra dos sinais. Ela é a mesma. Então, primeiro exemplo. 6 sétimos dividido por menos 3 sétimos. Então, é mais e menos dá menos. Para dividir, eu vou manter a primeira e inverter a segunda. Vai ficar menos 6 sétimos, mantendo a primeira, vezes o inverso da segunda. Lembra da regrinha do cancelamento? Ó, 7 por 7 dá 1, 7 por 7 dá 1, 6 por 3 dá 2, 3 por 3 dá 1. Lembrando, eu só posso fazer o cancelamento na multiplicação de frações. O que sobrou? Menos, lá em cima 2 vezes 1, e lá embaixo 1 vezes 1. Menos 2 inteiros, que é o menos 2. Outro exemplo. Qual que vai ser o sinal do resultado aqui? Mais. Mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Vai ficar, então, mais, mantendo a primeira e invertendo a segunda. Dá para simplificar? O 3 e o 27, né? 3 por 3 dá 1, 27 por 3 dá 9. Lá em cima fica 5 vezes 1, lá embaixo 9 vezes 7. 5,63 avos, que não é possível simplificar. Mais um exemplo com a divisão. Ah, professor, e agora? Como que eu vou fazer essa divisão? Lembrando que a divisão ela pode ser representada por uma fração, eu posso fazer aqui a representação fracionária. Mais e menos dá menos. É 3 dividido por 6 ou 3 sextos, que dá para simplificar por 3, obtendo menos 1 meio. Ou na forma decimal, menos 0,5, né? Lembrando que para obter a forma decimal, eu preciso dividir o numerador pelo denominador. Mais um exemplo de divisão. Agora tenho 3 números dividindo, né? Lembrando da ordem de resolução, primeiro eu vou fazer esses dois. E aí depois eu vou dividir pelo terceiro. Como o sinal aqui não aparece, ele é mais. Menos e mais dá menos. Mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Depois eu vou fazer a divisão com a outra fração. Nessa multiplicação não vai dar para fazer nenhum cancelamento, então é menos 3 décimos. Agora eu vou fazer essa outra divisão. Menos e menos dá mais. Mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então vai ficar mais a primeira pelo inverso da segunda. Dá para cancelar? Dá, né? O 10 por 5 dá 2 e o 25 por 5 dá 5. Lá em cima sobrou 3 vezes 5, lá embaixo sobrou 2 vezes 8, que dá 15, 16 avos. Agora com os decimais, né? Então, naturais, ok. Inteiros, ok. Frações, ok. Faltam os decimais. Só uma curiosidade. Você sabe por que a gente usa a letra Q para representar o conjunto dos números racionais? Os números racionais são os números que podem ser escritos como uma fração. E a gente não pode pensar na fração como uma divisão. Como que chama o resultado de uma divisão? Quociente. Começa com a letra Q. Beleza? Como que divide mesmo números decimais? Eu tenho que igualar a quantidade de casas decimais, desconsiderar a vírgula e trabalhar com aqueles números formados sem a vírgula, né? Lembrando da regra dos sinais. Então, o primeiro exemplo é 30,4 dividido por menos 4. 30,4, como não aparece o sinal, ele é positivo. Mais e menos vai dar menos. Eu tenho que fazer
30,4 dividido por 4. Vamos igualar a quantidade de casas decimais. É 30,4 dividido por 4,0. Tem a mesma quantidade de casas decimais, desconsidere a vírgula, é 304 dividido por 40. Quantas vezes o 40 cabe aqui? 7. Vai dar 280. Sobram 24. 24 dá por 40? Não. Vírgula, 0. Quantas vezes o 40 cabe no 240? 6 vezes 40 dá exatamente 240 e não sobra nada. Então, é menos 7,6. Outro exemplo. Menos e menos vai dar mais. É 2,1 dividido por 2,8. Já tem a mesma quantidade de casas decimais. Basta desconsiderar a vírgula e fazer a conta. Opa, 21 não dá por 28. 0, transforma em décimos, né? 210 por 28. Quantas vezes 28 cabe aqui dentro? 7. 7 vezes 28. 7 vezes 8 é 56. 7 vezes 2, 14. Com 5, 19. Então, 210 menos 96 dá 14. Quantas vezes agora o 28 cabe no 140? Põe o 5, vai dar exatamente 140 e não sobra nada. Então, é mais 0,75. Mais um exemplo. O resultado vai ser negativo, menos e mais dá menos, é 7,31 dividido por 1,7. Aqui tem duas casas decimais, aqui tem uma, então vou pôr um zerinho aqui para ficar com duas. Então é 7,31 dividido por 1,70. Duas casas decimais, desconsiderando a vírgula, é 731 dividido por 170. Quantas vezes o 170 cabe aqui dentro? 4 vezes 170, 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 7 é 28, põe um 8, vai 2, 4 vezes 1, 4, com 2, 6. 680 restam 51, 0, vírgula. Quantas vezes o 170 cabe aqui dentro? 3. Dá exatamente 510 e aí não vai sobrar nada. Então é menos 4,3. Um último exemplo, agora misturando. Eu tenho um decimal e uma fração. Como fazer? Ou eu transformo os dois em frações, ou eu transformo os dois em decimais. Nessa última opção, eu tenho que tomar cuidado, porque a representação decimal de uma fração pode ser uma dízima periódica, e aí trabalhar com a divisão envolvendo um número numa dízima periódica, eu teria que fazer aproximações, só que eu quero o resultado exato. Tá? Então, a melhor opção é sempre escolher trabalhar com frações. Vamos transformar, então, esse 3,5 numa fração. Como tem uma casa decimal, um zero. Lá embaixo vai ficar 10. Se tivesse duas, 2 zeros, ficaria 100. 3 zeros, ficaria 1000 e assim sucessivamente. Como tem uma, tira a vírgula, fica 35. Lá embaixo, 10. Dá para simplificar essa fração por 5. Simplificando por 5, eu tenho 7 meios. Então, fazer essa conta é a mesma coisa de fazer o menos 7 meios dividido pelo mais 7 quintos. Vamos lembrar da divisão? Menos e mais dá menos. Mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Olha a regra do cancelamento. 7 por 7 dá 1. 7 por 7 dá 1. Lá em cima fica 1 vezes 5. E lá embaixo fica 2 vezes 1. Então é menos 5 meios. Fazendo então o nosso fechamento. Para trabalhar a divisão com racionais. Naturais já fizemos. Inteiro já fizemos. Frações já fizemos. Decimais já fizemos. Então naturais ok. Inteiros ok. Frações ok. Decimais ok. Ok a divisão envolvendo os racionais. Essa foi a aula de hoje. Até a próxima.